Galera, não tem jeito, cara. O momento está se aproximando e muito em breve o torcedor botafoguense vai dar um adeus ou quem sabe um até logo para o seu atacante, camisa 99, Igor Jesus, que hoje, como eu já falei em um vídeo anterior, eu acho que ele já entra em uma seletíssima galeria de jogadores com uma história já pelo Botafogo, principalmente pela demonstração dele de raça, de empenho, de futebol, de comprometimento, né? Inclusive nessa Copa do Mundo, disputando já, sendo negociado e jogando como se tivesse acabado de chegar e buscando o seu espaço no time. O fato é que o Igor Jesus já está negociado com o Nottingham Forest, cara, e o Botafogo, que joga sábado contra o Palmeiras pela Copa do Mundo, pode ser, torcemos para que não, já vou dar 3 batidas aqui na madeira, ó. Pode ser a última partida do Igor Jesus. Vamos torcer para que ele dispute mais as quartas, semi, e quem sabe até uma difícil, mas não impossível final. O fato é que o Botafogo já tem que começar a se preparar, porque findando a Copa do Mundo, seja agora no sábado ou depois, nós já teremos continuidade de Libertadores, de Campeonato Brasileiro e de Copa do Brasil. Ok, já temos um substituto, mas é isso que eu vou discutir um pouco com vocês. Mudanças de características ou, possivelmente, uma necessidade de mudança de características. Vamos falar um pouco sobre isso, mas antes, cara, gostaria de pedir novamente o apoio de vocês aqui que estão acompanhando os vídeos do Cantinho Botafoguense. Muito obrigado de antemão, já agradeço bastante. Esses 2 meses estamos crescendo legal. E se você está vendo esse vídeo em algum momento, ainda não é inscrito aqui no canal, porra, não te custa nada, faça esse favor aqui pra gente, essa ajuda pra gente. Então inscreva-se aqui no canal, curta o vídeo ou os vídeos, compartilhe com seus amigos botafoguenses e de outros clubes também. Fechado? Beleza. Se você também quiser colaborar com o Cantinho Botafoguense, aqui ao lado, ó, tem um QR Code para custear as pequenas despesas do canal e, obviamente, sempre ajudar a gente a pensar mais na frente. Dito isso, meus amigos, vamos embora ao que interessa. O Igor Jesus, atacante do Botafogo, já negociado, um cara diferente no futebol brasileiro, está aí já cumprindo suas últimas partidas pelo Botafogo, e o Botafogo já tem o Arthur Cabral, recém-chegado também, muito provavelmente será naturalmente o substituto do Igor. Isso é um fato, isso é incontestável, eu acho que ele foi contratado justamente para isso. A grande questão que eu gostaria de debater com vocês, e vocês comentem depois aqui no espaço nos comentários, é que são características completamente distintas entre os dois atacantes. Na verdade, o Igor eu classifico como atacante e o Arthur Cabral como centroavante. Dito isso, o que implica, ou que vai implicar para o Renato Paiva ajustar essa atual formação tática com esses atuais jogadores do elenco, nessa mudança de uma simples mudança, em tese, de um homem de referência? Vamos falar um pouco sobre os dois jogadores e depois debater. Igor Jesus, meus amigos, jogador de 24 anos, 1,79 m, jogador alto, mas não é tão forte, surgido no Curitiba em 2019, né? Logo se transferiu para o futebol dos Emirados Árabes, o clube que eu estou vendo aqui, ó, Shabab Al-Ahly. Chegou lá em 2020 e voltou ao futebol brasileiro em julho ou junho do ano passado, de 24, para o Botafogo, ou seja, um jogador de apenas 3 clubes até o presente momento, em 24 anos de idade. Foram 49 partidas disputadas pelo Coritiba antes de viajar para o Oriente, 5 gols. Lá, no Shabab, 88 jogos e 43 gols, ou seja, uma média de 1 gol a cada 2 partidas, 50%. E no Botafogo, nessa passagem de praticamente 1 ano, foram 58 partidas até o presente momento, com 17 gols. Para mim, isso evidencia o seguinte: é um atacante, não é um fazedor de gols nato, exceção feita lá ao futebol do Oriente, mas a gente também não pode desconsiderar a qualidade, o nível do futebol disputado por lá. O que também não é nenhum demérito, nenhuma crítica ao Igor Jesus. Pelo contrário, o que ele já provou aqui no Botafogo em 1 ano é algo gritante. A gente tem que lembrar o seguinte: ele chegou na metade do ano passado, em 24, a princípio viria para ser uma sombra do Tiquinho, né? E
por mérito próprio, aproveitando, obviamente, também a má fase do Tiquinho, que já se arrastava desde o final de 23, ele chegou, logo assumiu a titularidade por mérito. E dessa maneira, o Igor se tornou um jogador extremamente importante na parte tática, principalmente, né? Naquele quarteto que o Botafogo formou na segunda metade do ano passado, né? Com Almada, Savarino, Luiz Henrique e o Igor. Tanto é verdade que a importância dele foi muito mais tática do que propriamente de finalizador, porque os gols daquele time, eles eram totalmente diversificados, né? O Igor, obviamente, colaborou com gols, inclusive, importantes, mas ali o papel dele era basicamente abrir espaços, porque tinha o Luiz Henrique em flecha, o Almada entrava, o Savarino pelo meio é diferente. Então, resumidamente, o Jesus, ele não é um centroavante nato, né? Mas ele tem valências diferenciadas, cara. E, eventualmente, marca seus gols importantes, como nesse ano, inclusive em 25, quando, em minha opinião, eu já falei muito sobre isso, ele assumiu, puxou para si toda a responsabilidade de ser o cara do Botafogo em 25. Foi graças ao Igor, é claro, pelo seu gol decisivo, que o Botafogo se classificou na Libertadores, graças ao Igor, que marcou o gol histórico da vitória frente ao PSG, e fora outros gols importantíssimos dele, né, cara? Não por menos, e de novo, por mérito próprio, um jogador que em pouco menos de um ano chegou desconhecido, se tornou selecionável na seleção do Brasil, inclusive marcando gol, né? E hoje é um atacante visto aí sempre citado em eventuais e prováveis listagens, né, agora do Carlo Ancelotti. Em minha opinião, em relação a atacante, ou seja, aquele jogador mais próximo da área, mas não de característica mesmo de ser fazedor de gols, ele é o melhor atacante do futebol brasileiro hoje. Ponto. Incontestável. Já o Arthur Cabral, que vem para a vaga, é um jogador também não tão mais velho, 27 anos, jogador um pouco maior, 1,86 m, jogador mais forte. Surgiu no Ceará em 2018, se transferiu logo no ano seguinte, se não me engano, para o Palmeiras, onde não teve muitas chances nessas, inclusive nas idas e vindas, empréstimos para o Basel da Suíça. O Arthur, se não me engano, não chegou a jogar 10 partidas pelo Palmeiras. Não vingou no clube, né, paulista. E depois de tantas idas e vindas, né, Palmeiras e Basel emprestado, ele foi negociado com a Fiorentina, onde teve até uma participação bem legal, no forte futebol italiano, né, no combativo futebol italiano, e findou essa sua primeira passagem pela Europa, vai que um dia ele retorna, no Benfica, onde também teve seus altos e baixos, não era muito utilizado antes de agora, em junho de 2025, ser contratado pelo Botafogo. Para você ter uma ideia de números, o Arthur, quando surgiu no Ceará, ele teve um início avassalador, foram 75 partidas e 29 gols. Muito legal. Já no Palmeiras, somando, né, a primeira passagem e a segunda, ele disputou apenas 5 partidas, marcando apenas 1 gol. Indo para o Basel, onde eu acho que lá sim ele foi grande destaque, né, dessa sua carreira até o presente momento. Futebol suíço, ele disputou 106 partidas e fez 65 gols, uma média de mais de 50%. Na Itália, também não dá para desconsiderar, foram 64 jogos pela Fiorentina e 19 gols. Já no Benfica, 77 partidas e 18 gols, ou seja, é um jogador que tanto na Fiorentina como no Benfica manteve a sua média, sua regularidade, e como eu disse, ele chegou agora, em junho de 25, e já de cara, de maneira até equivocada, e o próprio Renato Paiva reconheceu isso, né? Ele já incrivelmente já tem alguns poucos minutos oficiais para o Botafogo, que foi naquela primeira partida contra o Seattle Sounders, uma substituição equivocada do Renato Paiva, como eu falei, ele reconheceu o erro. O Arthur ainda está completamente fora de ritmo e não parece estar no seu melhor, no seu primor físico. É coisa de trabalhar com tempo, mas não pode ser tanto tempo, afinal de contas, lembremos, o Igor daqui a no máximo um mês, pouco menos de um mês, ele vai sair, independente da situação final do Botafogo nessa Copa do Mundo. Mas então, o que eu queria debater com vocês é o seguinte, o Arthur, diferente, né, é um jogador muito mais forte, não tem, me arrisco a dizer, não tem metade da mobilidade do Jesus, só que ele é um jogador mais fazedor de gols.
Ele é um autêntico camisa 9, aquele cara que está sempre posicionado ali dentro, um cara mais forte, que tem mais traquejo na área, né? E assim, e apesar de não ter vingado no Palmeiras, onde ainda também era jovem, não dá para desconsiderar isso, como também não podemos desconsiderar os números dele na Europa. Futebol suíço, futebol italiano e, por fim, futebol português. Enfim, não dá para desconsiderar. Agora, tem que estar todo mundo ciente de que são jogadores de características, maneira de jogo, né, até mesmo de entrega, bastante diferentes. E a grande questão que eu coloco para a gente debater é o seguinte: será que o Arthur já é um cara mais rodado, né? Ele vai sentir essa pressão de substituir o Hugo Jesus? Em tese, não deveria. Como falei, é um jogador mais rodado, experiente. Só que, cara, ele tá chegando para substituir um cara que eu não desconsidero aqueles que, né, que pensam ou que veem o Hugo Jesus como um ídolo do clube. Ou seja, inegavelmente, é uma pressão a ser carregada. E para que ele possa desempenhar o seu melhor futebol, aí está o X da questão, na minha opinião. Eu penso que o Botafogo precisa e ver com certa urgência novas opções para os lados do campo. Porque se o Igor é um cara mais móvel, que abre espaços, né, que sabe que tem mais facilidade uma troca de passe 1-2 e tudo mais, jogar com o Savarino, ou mesmo com o Montoro, com o Arthur, sabe, que são pontas ou meia armadores construtivos, né, que geralmente afunilam pelo meio, são jogadinhas rápidas. O Arthur, penso eu, terá sérias dificuldades para ter esse diálogo com essa maneira do Botafogo atuar. Eu realmente acho que, por conta desse futebol, né, que o Renato Paiva tanto gosta, que ele chama de posicional, e em que, minha opinião, ele sai um pouco além do posicional, passa a ser um futebol quase que estático, né? A vida do novo camisa 9 vai ser dificultada. Não que ele não possa, né, render, surpreender já de imediato, inclusive, a gente torce muito por isso, mas eu penso que o Arthur Cabral precisa de ponteiros mais agudos, mais fortes fisicamente. Por exemplo, Luiz Henrique, Júnior Santos, o próprio Vitor Sá, que era um jogador agudo, né, um cara de extremidade, né, vai até a linha de fundo. Por quê? São esses caras que vão fazer jogada, jogam para a área, cara, e ali tem o Arthur Cabral. Ali ele entende. Agora, jogadores que exigem movimentação, toquezinho, para sair muito, abrir espaço, eu tenho sérias dúvidas se ele é capaz de desempenhar isso em alto nível, tá? Inclusive, é outro assunto para debater, porque como nós falamos aqui rapidamente, haverá, isso já é um fato, cara, já posso afirmar, uma alteração, mudança de forma de jogo. Se o Paiva vai aceitar, vai implantar, é outra coisa, mas naturalmente vai haver. Os próprios jogadores hoje do elenco, eles vão sentir essa diferença quando olharem e virem o Cabral. E aí a grande questão é o seguinte: digamos que o resultado, né, não seja aquele esperado a curto prazo. Vamos olhar para o banco. Qual outro atacante, exceção feita ao próprio Arthur Cabral, é claro, que o Botafogo tem no elenco hoje? Responda para mim. Mas assim, responda desconsiderando, obviamente, Mastriani, Juan Cruz, pelo amor de Deus. Eu estou falando uma parada séria com vocês. O que eu quero dizer com isso? Que, além de pontas, pelo menos um de um lado, direita ou esquerda, eu acho, principalmente na direita, pontas mais fortes, o Botafogo também precisa pensar num substituto ou um atacante, um centroavante, que possa brigar com o Arthur Cabral. E aí, preferencialmente, com características mais parecidas com o do Hugo Jesus, ou seja, um cara que faça gols em momentos decisivos e tudo mais, mas que seja mais móvel, mais como é que eu vou dizer, dinâmico, mais rápido. Dito isso, cara, e que fique claro, registrado, eu realmente acho que o Cabral fará alguns gols importantes, mas eu tenho sim receio se vai nos atender na plenitude, principalmente, e sempre lembrando, quando a gente faz
esse breve overview dessa passagem curta, porém intensa e vitoriosa do Igor Jesus aqui em General Severiano. Quero saber de vocês, meus amigos, se é muito exagero, se vocês acreditam no sucesso imediato do Cabral, se será melhor ou pior que o Igor Jesus, ou se não, precisamos de mais atacantes, de um outro atacante também. Quero saber de vocês. Fechou? E para falar em Igor Jesus, se liga nisso aqui, a dica musical. A dica musical de hoje, meus amigos, é uma das minhas 5 bandas prediletas. Aqui, ó. Descendants, esse disco Everything Sucks. Porra, eu acho o mais legal de todos. Então, assim, Descendants é uma banda punk rock seminal. Porra, reconhecidíssima no mundo todo. Quem ainda não conhece, cara, não demole. Já tem uma música desse disco no descritivo deste vídeo, cara. Depois você vai abrir, vai curtir. É banda foda. O Milo, eu tenho o Milo tatuado. Porra, Milo é Deus. E a música escolhida desse disco, para fazer, né, essa analogia com o vídeo de hoje, é a última música desse disco. Chama-se Thank You. Obrigado. E já deixo de antemão, cara, o thank you pro Igor Jesus, que nesse 1 ano, cara, intenso, ele realmente merece os nossos aplausos, merece sair pela porta da frente e merece muito sucesso na carreira. Então, a dica musical Descendants, aqui no descritivo do vídeo. Valeu? No mais, meus amigos, quero saber a opinião de todos vocês a respeito desse vídeo, desse assunto, para a gente poder prosear mais um pouco. Beleza? Voltamos a qualquer momento, então, sempre quiser saber quando tem vídeo do Cantinho Botafoguense, ative o sininho, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Valeu? Até a próxima. Saudações sempre alvinegras. Um abraço.